Como as plantas podem alterar o pH da rizosfera? Eu sou Eduardo Barbosa, especialista em fértil-correção, e hoje vamos falar sobre o balanço eletroquímico das plantas. As plantas são organismos altamente adaptáveis, e por milhões e milhões de anos elas vêm desenvolvendo aptidões para superar as adversidades que vêm encontrando no meio do caminho. Um exemplo disso é que elas alteram o pH da rizosfera. A rizosfera é uma região milimétrica ao redor da raiz, mas apesar do tamanho, uma infinidade de reações químicas acontecem. Por exemplo, as plantas liberam exudados das raízes que pode servir de alimento para micro-organismos. Elas podem liberar alguns compostos químicos que auxiliam na nutrição e diversos outros fatores. Uma coisa que é importante a gente saber é que as plantas elas podem alterar o pH dessa rizosfera. Elas podem acidificar ou basificar esse meio. Isso vai depender também, principalmente, da fonte de nitrogênio que a gente aporta para as plantas na adubação. O nitrogênio ele pode ser absorvido de duas formas pelas plantas, na forma de amônio, que é o NH4+, ou na forma de nitrato, que é o NO3-. E lá no interior da planta, nas células, uma coisa extremamente importante acontece, que é o balanço eletroquímico. Ou seja, quando a planta absorve um cátion, ela tem que liberar um cátion. E quando ela absorve um ânion, ela tem que liberar um ânion. É a mesma coisa que a gente está numa sala. Para alguém poder entrar, alguém tem que acabar saindo. Caso, quando a planta absorve o NH4+, que é um cátion, ela precisa liberar um cátion. E nesse caso, ela tende a liberar um íon de H+. E o que esse íon de H+ vai fazer? Acidificar o solo. Já quando ela absorve o NO3-, que é um ânion, ela acaba liberando ou uma hidroxila ou um bicarbonato através das raízes. E isso pode acabar basificando o meio, ou seja, pode ter um aumento do pH naquela pequena região da rizosfera. E para ficar mais fácil da gente conseguir visualizar e até medir isso, tem um trabalho muito legal, provavelmente você já deve ter visto essa foto. Mas o que ela mostra aqui? Duas plantas de trigo que foram submetidas a diferentes fontes de nitrogênio. Na primeira imagem, a gente vê que quando a gente forneceu NO3-, o pH ele tendeu a ficar mais básico. Ali ao redor da rizosfera está um pH de mais ou menos 7,5. Por quê? Porque ela liberou hidroxilas que aumentaram o pH. E na foto do lado, quando a gente forneceu uma adubação com uma fonte de nitrogênio de NH4, ela teve que fazer o quê? Liberar um íon de H+, ou seja, ela acidificou o meio. E nesse caso aqui desse estudo, o pH ficou em torno de 4,5. De uma forma meio geral, gramíneas tendem a basificar a região da rizosfera e leguminosas tendem a acidificar. E o que a gente quer mostrar com isso? Que, por exemplo, numa rotação de cultura soja-milho, soja-braquiária, eu consigo manter a estabilidade do meu pH. Claro que também vai depender de muitos outros fatores, mas é importante a gente ter esse conhecimento de que sim, as plantas podem acidificar e que sim, as plantas podem basificar. Muitas vezes, o que pode acontecer lá na nossa lavoura? Nós colocamos plantas que tendem a acidificar o nosso solo, fontes de adubo que também causam a acidificação, e nós já falamos aqui que a acidificação, se não controlada, ela tende a ficar cada vez pior. E aí a nossa régua de produtividade vai baixar cada vez mais. Por isso que é importante a gente saber tudo isso, é importante também nós controlarmos essa acidez. A gente fala aqui na fértil-correção, nutrição eficaz e controle de acidez do solo. Uma coisa está intimamente relacionada com a outra. Quanto mais ácido o meu solo, menos eficaz vai ser a minha nutrição. Você gostou desse tipo de conteúdo? Ficou com alguma dúvida?
Escreve aqui nos comentários pra gente e não se esquece de compartilhar esse vídeo, também de acessar o nosso Instagram, @fertcorreção, e ainda dá uma olhada no nosso blog que tem muito material bom, muita informação, muita novidade em fertcorreção.com.br. Eu te espero no próximo vídeo e até lá!